Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós falaremos um pouco de algumas questões políticas, envolvendo One Piece, principalmente a questão da transgeneridade. Então, se você se interessa por esse conteúdo, por favor deixe seu like, comente e compartilhe o conteúdo. Bom, primeiramente, eu já tenho que deixar bem claro um alerta de transfobia, É um conteúdo sensível, eu inclusive tô com gastrite, tô com ansiedade um pouco atacada, mas vamos ter a maior paciência do mundo para tentar ser o mais didática em relação à proposta informativa, Que é o motivo que estamos aqui. Então, vamos lá. Eu estava navegando pelo Facebook, e como sempre, transfobia rodo nos grupos de One Piece, sendo que é uma obra extremamente política, é uma obra que debate sobre opressões de vários níveis, desde o comecinho da obra lá nos anos 90, mais especificamente em 97, com o lançamento do mangá. O anime teve uma versão de 98, mas a versão da Toei, que a maioria das pessoas conhece, é de 99. Então, vamos lá. O Kobe, um personagem dos primeiros arcos, ele foi interpretado por um homem trans. Tem gente que fala que ele é uma pessoa não binária, mas enfim, continua sendo uma pessoa dentro do guarda-chuva da letra T, Ele está representado dentro da letra T, está representado dentro da transgeneridade. E aqui falando, Kobe, um dos grandes destaques desse início da série live action de One Piece da Netflix, foi interpretado pelo ator trans australiano Morgan Davis. Também estrela no filme Evil Dead Rise. Desculpa, eu não sei falar inglês direito, gente. Lançado neste ano. E vamos aos comentários. Pelo ator trans, ele é homem ou mulher? Tem de foi nada. Assim, gente, tem informação na internet. A gente pode pesquisar, a gente pode querer se inteirar. E vamos ver qual tá sendo a reação aqui. Inclusive tem haha aqui, não sei se tá pegando na transmissão, no meu comentário. Vamos ver. Nasceu do sexo feminino e agora é um homem trans. Sexo feminino, não. Sexo, nós falamos de macho, fêmea e intersexo. Feminino, nós estamos falando de gênero, que é gênero masculino, feminino, não binário, gênero fluido, agênero, enfim. Então aqui, errado, Mas a pessoa teve uma boa intenção, Isso nós temos que tentar reconhecer. Mas estou tentando fazer meu papel informativo aqui. No começo era mulher e agora é um homem? Tipo, não, nunca foi uma mulher, Sempre foi um homem, Um homem trans, e assumiu um homem trans, porque sexo é diferente de gênero, já abordei isso algumas vezes no canal. E vamos à minha resposta. Sempre foi um homem. A diferença é que quando ele nasceu, disseram que ele era uma menina. E depois ele se assumiu o homem que sempre foi. Tem muita gente que resume o órgão sexual à identidade de gênero, sendo que isso é burro. E eu estou completamente certa nisso, Porque antigamente, principalmente, na nossa época de escola, assim, eu sou de 99, então eu tô resumindo a minha época do ensino fundamental e todo mundo que veio antes, Não sei como que foram as coisas depois, mas hoje eu acredito que estão bem mais preocupados com essas questões, Se misturavam muito essa questão de sexo e gênero. Você pegava uma prova, outra prova de escola e tal, algum questionário, qualquer coisa que você tivesse que responder, algo do gênero, Não do gênero, enfim, vocês entenderam, Ficou meio dúbio, enfim. Sempre se confundia o que era sexo e gênero. Completamente. Tanto esse comentário sexo feminino, vocês reparam? Tipo, aqui tinha que estar, na verdade, falando sobre gênero. Isso sempre se misturou, As pessoas não entendiam a diferença. Hoje nós entendemos. Hoje tá tudo bem claro, sabe? Hoje nós temos informação ao ponto de entender que sexo biológico, e o gênero, que também é biológico, são questões separadas, são questões que, quando nós separamos, nós conseguimos entender melhor o que é o que, e compreender também, em mais detalhes, o que é a transgeneridade, o que é a mulheridade, Também, problematizando e deixando mais explícita a questão da expectativa de gênero que se dá, Porque a mulheridade, ela também é repleta de estereótipos, Não só estereótipos sexuais, do sexo daquela pessoa, do sexo biológico, como também de como essa pessoa vai se portar e vai agir socialmente. Então, enfim, tem várias questões. Vamos continuar as respostas.
Tá, aqui uma pessoa me atacou, mas eu não tô achando o que ela falou, peraí. Bom, gente, por algum motivo eu não tô achando aqui na transmissão, né? Às vezes dá uns problemas assim. Então eu vou ler o que uma pessoa me respondeu, ó. Juan Felipe falou assim, burro é tu, né? Chamando no masculino, né? Enfim, típico de pessoa transfóbica e sem argumentos, né? Porque eu deixei bem claro também o que eu tava criticando e o que eu tava questionando, né? A pessoa fala, tenta mudar a biologia e cromossomos aí. Se tu ou qualquer cientista conseguir mudar o XX e XY, eu fico calado. Existem só 2 gêneros e milhares de gays. Gente, vamos lá, vamos à minha resposta aqui que tá na transmissão, né? Aqui, imagina você descobrindo os estudos dos anos 40 do John Money, de corpos intersexo, kkkkkk. Bagulho tá fazendo quase 100 anos e me vem com essa, transfóbico do respeito à transgeneridade, respeito aos corpos intersexuais. Vamos ponto a ponto, né? A pessoa fala mudar a biologia. Primeiro, não tem como mudar a biologia de fato, né? Mas existem questões também de você mudar alguns aspectos sim sexuais, alguns aspectos sim do sexo, por exemplo, pela própria terapia hormonal que eu faço, né? Que muitas mulheres trans, homens trans, não binários, enfim, fazem, né? Que muda questões hormonais, mudam questões das veias, muda a força, muda a resistência, muda o humor, mudam os órgãos. São questões muito interessantes. Né, os órgãos se adaptam de acordo com a sua questão hormonal. Né? Se você tem um nível hormonal feminino, seus órgãos vão estar adequados ao seu nível hormonal. Enfim, é um negócio bem interessante. E ele fala de cromossomos XX, XY. Gente, isso é muito limitado, tá? Isso são coisas que estão sendo levantadas desde os anos 40. Eu até cito o John Money. John Money já fez merda, já falei sobre isso em um outro vídeo. Mas enfim, ele conseguiu explicar um pouco melhor sobre a questão dos corpos intersexo, dos corpos que não estavam naquele padrão rígido da binariedade. São corpos diferentes, não são corpos binários, são corpos que mesclam-se entre os sexos binários, se é que podemos dizer assim, certo? Até em questão genital mesmo, né? Por isso até, a partir do momento que nós entendemos os corpos intersexuais, a gente consegue também entender a questão de gênero. Porque uma pessoa que nasce com os 2 órgãos, ela teoricamente tem o direito de se identificar com esses 2 órgãos, ou não se identificar com nenhum, ou se identificar com os 2, né? Então nós conseguimos entender que é algo muito mais complexo do que essa binariedade imposta a nós, certo? Uma pessoa que tem útero, que tem toda a questão reprodutora, enfim, que tem cromossomos identificados como cromossomos femininos, né? Mas que nasce com um órgão sexual que é visto como um órgão masculino, sabe? Essa pessoa tá nascendo com um órgão opressor às mulheres, né? Tá nascendo com um órgão opressor do patriarcado, de acordo com algumas feministas radicais trans excludentes, né? E essa pessoa tem direito de se identificar com o órgão que ela nasceu. Ela tem que ter o direito disso, sabe? Talvez até como mulher mesmo e gostar, enfim, qual o problema, sabe? Do mesmo jeito de nós mulheres trans também, né? Nós não necessariamente precisamos odiar o nosso corpo, precisamos querer fazer uma redesignação sexual, né? Uma readequação do órgão para o órgão que é visto mais como feminino, porque assim nós vamos ser mais mulheres. Não, né? A gente pode muito bem identificar o nosso órgão do jeito que ele é, do jeito que a gente nasceu com ele, como um órgão que faz parte da nossa identidade mesmo como mulher. Então, assim, né? Tentando elevar bastante a discussão, né? Que está sendo posta aqui. Bom, vamos lá. Queria levantar também outra questão de transfobia em relação ao Crocodile. É um personagem que não apareceu nessa primeira parte do live action, né? Mas vai aparecer posteriormente. E aqui falam: acharam Crocodile, mãe do Luffy, na execução de One Piece. Estávamos todos certos. PS, não fala que é o Crocodile nos créditos, mas nós sabemos. Vamos lá, gente. O Crocodile é um homem, ele se identifica como homem, ele é um vilão masculino e dá a entender sim em vários momentos da história que ele passou por
uma terapia hormonal. Mais especificamente pelo Ivankov, né? Que é um personagem que mexe com questões hormonais de vários outros, né? E ele guarda um segredo do Crocodile, enfim, né? Esses flashbacks da execução do Roger. Ele tá sempre, nunca mostra tão claramente a sua aparência, a sua feição. Tem um traço do Oda do Crocodile criança. Ele parece muito uma criança não binária, enfim. E ele se identifica como homem, né? Ele não se identifica como mulher. E o pessoal insiste em falar mãe do Luffy. Ah, Bruna, mas é brincadeira. Você tá militando em cima de uma brincadeira. É uma brincadeira transfóbica. E não tem outra palavra que eu posso usar pra isso, gente. Não tem. A gente nunca vai ver o pessoal, né, falando de ser um homem trans e falando de ser um outro pai do Luffy, né? Que ele já tem um pai apresentado pra gente, né? Não. É sempre uma visão transfóbica. É sempre uma visão genitalista. Uma visão genitalista. Uma visão que não enxerga a pessoa em sua identidade. Enxerga a pessoa pelo seu órgão sexual. Apenas. Limita a pessoa a isso. Ó, vamos... Eu nem li os comentários, tá? Vamos ler de primeira mão. Ó, ele pode acabar sendo mulher, mas não mãe do Luffy. Ele acabar sendo mulher. Ele não é uma mulher, ele é um homem, né? E, enfim, teve a questão também da Nojiko, né? A irmã adotiva da Nami. E o pessoal foi muito racista com ela, né? Com a atriz, inclusive dando desculpa dela, da personagem, né, originalmente ser uma personagem nórdica. Assim, minha gente, primeiro, nunca foi abordado sobre isso. Segundo, é uma irmã adotiva, ela pode ser de qualquer cor, né, ela pode ser totalmente diferente da Nami, né, e de sua mãe adotiva também. Isso é uma adaptação, eu acho muito legal a irmã dela ser de uma outra cor, justamente para dar mais diversidade para a obra, né? É algo até que falta em One Piece. O traço do Oda, ele faz o traço do Zop como negro, mas não é desenhado como negro, no fim das contas, né? No caso eu falo das cutículas, né? Que são aqueles pequenos pontinhos que dão a impressão de uma sombra, de uma aparência negra nos personagens. Enfim, isso é muito utilizado nos mangás, né? O Oda quase não faz isso, quase não tem personagens pretos. Podem ter traços pretos, mas no fim das contas são brancos. É algo complicado, né? Na obra original. Até entendo também pelo trabalho, colocar cutícula é um trabalho do caralho, né? Eu já fiz desenho também, então de certa forma tem um certo local de fala em relação a isso, né? Mas, enfim, não tô passando pano pro Oda aqui, tá? Tô falando do live action. Live action fez uma adaptação muito legal, muito boa. Podemos questionar talvez essa peruca, mas enfim. Mas não é uma questão disso. O pessoal tá sendo racista, o pessoal tá sendo transfóbico. E numa obra que tem um arco dos Homens Peixe, que é um arco que fala contra o racismo. Tem personagens trans. Assim, tem discussão política até desachega. One Piece é uma obra política. E, assim, sinceramente, minha gente, eu tô cansada. De verdade, eu tô cansada de ter que ficar lutando contra os fãs de One Piece. Ó, vamos ver. Mais uma pessoa me respondendo. Ó, só fico imaginando a cara de decepção do seu pai. Não, pera, você não tem. KKK. Sabe? É com isso que a gente tem que lidar diariamente, o tempo inteiro, até com uma obra política como essa, né? E pra quem tiver interesse de começar One Piece ou de ver One Piece numa perspectiva mais política, eu aconselho vocês verem os vídeos do João Carvalho com o Load, né? O João Carvalho tá vendo One Piece pela primeira vez, o Load já viu, também é um fã de longa data, e eles estão levantando muitas questões interessantíssimas, vale muito a pena ver. O João Carvalho é um historiador, e é isso, minha gente, vamos lutar pela politização, vamos lutar pela informação. Não vamos deixar esse povo vencer. A gente não pode. E a gente não pode, tudo bem. Isso aqui pode ser uma perda de tempo. Eu tento explicar. Sabe, 6 risadas, enfim, clássico. Mas a gente não pode deixar só esse povo ter voz. Não pode. Por isso eu acho importante eu estar gravando esse vídeo, eu estar falando sobre isso. Porque, assim, o que tem de conteúdo falando Crocodile, mãe do Luffy, e chamando o Yamato de a Yamato, todas essas questões, assim, é a rodo, minha gente. A rodo. Isso acontece muito, mais do que vocês possam imaginar.
né? Se alguém tá caindo aqui de paraquedas e nunca viu a fandom de One Piece. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, comentário, compartilhem e até uma próxima. Tchau, tchau.